Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu vim contar pra você quais foram as séries que eu finalizei em 2023. Antes de mais nada, gosta de livros, gosta de tags literárias, gosta de leituras coletivas? Te faço um convite para se inscrever nesse canal. Te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, usar os meus links da Amazon para comprar os seus livros. Enfim, todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, em 2023 eu finalizei 15 séries, eu achei assim que foi fantástico, eu adoro séries, adoro começar, mas eu adoro finalizar. Então, de um modo geral, eu tento sempre ler toda a série de uma vez, para não ficar esperando o próximo livro, claro, quando todos eles estão disponíveis, ou quando a editora finaliza uma série, né? Não deixa a gente aí esperando pelo próximo que nunca vem. Vou falar rapidamente dessas 15 séries, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vou falar minhas impressões gerais e contar pra vocês, né, se foi a série inteira, qual livro que eu li. Bora falar de livros. A primeira série que eu finalizei em 2023, na verdade ela foi iniciada e finalizada em 2023, é A Queda dos Reinos, publicado pela editora Seguinte. Essa foi uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, e eu não tenho a série aqui mais comigo, ela acabou indo embora. É uma fantasia jovem, e eu acho que o grande motivador, né, de eu ter tirado ela da estante foi: eu gostei da série, gostei dos elementos, gostei do casal principal, acho que eles tiveram um amadurecimento muito grande ao longo dessa história, mas alguns elementos que a autora coloca ali na história me deixaram bastante descrentes. Eu acho que quando o autor coloca, tô dando exemplo, que existe um dragão naquele mundo, para eu acreditar nesse dragão tem que haver uma construção dessa história. Então alguns dos elementos que a autora coloca em A Queda dos Reinos, eles ficaram muito perdidos. Então, para dar um exemplo, nós tínhamos um personagem que era um personagem comum, de repente ele cresce de importância e de repente ele morre e volta à vida várias vezes, sem nenhuma justificativa assim plausível para essa situação. E às vezes sem um motivo que nos convença da necessidade dele voltar, ou até de ter ido. E esse é só um dos pontos que me deixou um pouco incomodada, então por isso eu acabei tirando. Mas assim, eu acho que para o leitor inicial de fantasia vale a pena. E eu não pesquisei isso, eu acho que a autora tem coisas interessantes para escrever em relação ao restante desse mundo, porque ela dá vislumbres de outros reinos, que seria bacana se ela abordasse, quem sabe aí numa escrita um pouco mais amadurecida. Também finalizei a trilogia As Últimas Horas, mas eu li só o terceiro livro, que é Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare, publicado pela Galera Record. Aqui é a finalização da trilogia, estava acompanhando esses livros assim que eles eram lançados. E é uma conclusão assim, agridoce, bastante agridoce. A Cassandra, ela não teve dó da gente, então houve uma situação ali que me doeu bastante. Eu entendo a lógica dela dessa escolha, mas eu achei que foi muito dolorosa. Mas é isso, eu acho que o autor tem que fazer escolhas, ele tem que ser ousado, porque essa história previsível, ela também acaba desencantando a gente, né? Acho que em alguns momentos a gente tem que ter essas pequenas mudanças para fazer a coisa funcionar de fato. Mas mais uma história finalizada da Cassandra Clare. Outra trilogia finalizada foi Ciclo Aurora, com Adeus Aurora, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, publicado pela Roku. Aqui a gente tem uma ficção científica jovem. E assim, gente, foi tão divertido. Eu gostei bastante dessa ficção científica. Claro que esse terceiro livro teve um ponto que me incomodou, porque em algum momento há um looping temporal. E a sensação é que eu estava nesse looping temporal também. Mas eu entendo a construção dele, porque ele tinha que dar crédito, né? Ele tinha que fazer a gente acreditar numa certa situação. E essa situação, ela tem de ser construída, não pode ser aquela coisa instantânea. Então esse looping fez muito sentido. E eu acho que eles conseguiram fechar bem essas histórias. Eu, assim, fiquei com saudades, tenho saudade desse esquadrão. Pessoas completamente diferentes que vão se reunir ali para tentar salvar a galáxia inteira. Então são divertidíssimos. Eu sei que tem um livro da Amy Kaufman que vai ser publicado agora em 2024. Quero ler as histórias dela, adoro as histórias do Jay Kristoff.
E queria muito que uma certa trilogia aí, que os dois escreveram, se não me engano, os mesmos dois escreveram, que tá esquecida e, enfim, era uma trilogia que eu queria muito ver por aqui. Mas finalizei Ciclo Aurora. Duologia finalizada, duologia Skyhunter, então eu fiz a leitura de A Foice de Ferro, da Mary Lu, publicado pela Rocco também. Aqui a gente tem uma autora de ficção científica, jovem, é autora da série de Legend, que eu já li, adoro, preciso finalizar o 4º livro. Aqui nós temos uma distopia, e nessa distopia nós temos um mundo que sobreviveu provavelmente a uma hecatombe nuclear. Então nós temos restos de uma antiga civilização, que estão ali alguns deles enterrados, e essa nova civilização vai crescer. Então, sem muita tecnologia, sem muito conhecimento do que aconteceu. Bom, a autora, ela falou que uma vez ela viu uma entrevista de um pai falando de um filho que foi à guerra e acabou morrendo nessa guerra, e ele fala assim que ele deu a vida por pessoas que nunca o conheceram e nunca vão valorizá-lo de fato. Então ela ficava incomodada com isso, né, da quantidade de jovens, muitos deles às vezes marginalizados, que nunca tiveram uma chance na vida, que vão para uma guerra, que vão dar vida por pessoas que estão de longe assistindo, ou que, se sobreviverem, vão voltar para um mundo que não dá valor nenhum para eles. Acho que é um momento de reflexão, né? A gente está vendo tanta confusão acontecendo no mundo e é repensar mesmo, assim. Eu sei que a gente não tem muito poder de decisão em relação a essas coisas, mas a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre a imbecilidade que é uma guerra. Mas eu gostei bastante. Acho que ela também fala muito da questão de resíduos nucleares, sabe? A gente tem produzido muitos deles, vez ou outra a gente vê uma notícia ali de que pode ter acontecido uma confusão. Já tivemos um acidente muito sério no Brasil na década de 80 por conta de um equipamento que tinha um componente nuclear e que deu cabo aí da vida de muitas pessoas. Então a gente precisa repensar a questão dos resíduos nucleares. E é o que ela fala aqui. Claro que em dado momento teve um acontecimento nuclear que acontece novamente que me deixou um pouco incomodada, porque eu achei que ele se resolveu muito facilmente. Mas foi o único ponto fora da curva, uma história coesa, bem explicada, fluida, com bons elementos, bons personagens. É uma distopia jovem, mas eu acho que ela tem discussões aí que vale a pena dar uma chance. Ó, eu coloquei O Senhor dos Anéis como uma trilogia finalizada, porque a minha edição é essa de três livros, 3 tomos. Mas assim, é uma história tão grandiosa, por que não contá-la como uma série? Foi a primeira vez que eu li Senhor dos Anéis, eu fazia leitura e depois assisti a adaptação. Foi uma leitura coletiva lá do Fantasticai e foi assim, uma experiência grandiosa. É uma história que tem uma importância muito grande, é um clássico da fantasia, que deu origem a muitas outras histórias. Sempre deixo claro que, a meu ver, ela tem alguns problemas quando a gente faz uma leitura com o olhar de hoje. De qualquer maneira, trilogia finalizada. Outra leitura coletiva lá do Fantasticai foi Contos de Fadas Modernos, da Galera Record, da autora Holly Black, que é uma autora muito queridinha por conta da trilogia do Povo do Ar. E essa aqui é uma trilogia que deu origem àquele mundo criado pela Holly Black. Então, assim, eu fiz a leitura fora da ordem. Eles tinham uma edição para outra editora, mas a galera resolveu trazer com capa dura, com um capricho muito grande, e eu resolvi esperar as edições da galera para poder fazer a leitura. E assim, gente, eu sei que Príncipe Cruel tem cenas que são assim bem fortes, né? Não é uma leitura de contos de fadas bonitinha, não. Tem umas situações ali bem complexas. Mas aqui, eu acho que a autora estava mais afiada ainda. Mas, acima de tudo, é uma história que vai refletir um pouco do que era a década de 90 e a década de 80. Então, assim, os jovens com acesso muito facilitado a álcool, a substâncias entorpecentes e muito livres, né? Saíam, assim, para ir para uma festa, para ficar na casa de amigos. Eu, como mãe, hoje fico em pânico pensando assim, como é que eu sobrevivi como é que os meus pais sobreviveram sem celular? Mas faz muito sentido quando eu me lembro de fato como aconteciam as coisas, assim, as pessoas eram muito soltas, né? E então a gente vê isso daqui. Claro que a gente está falando de um mundo que se relaciona com o mundo dos feéricos.
Então nós temos essa mistura aí, mas os jovens apresentados aqui, eles eram bastante soltos. Então se você está esperando muita fofura, não é isso que tem aqui. São situações afiadas, situações assim, algumas delas brutais, chocantes. Quando eu comecei a ler Taif, eu fiquei bastante chocada com as coisas que estavam acontecendo aqui, mas depois eu fui me acostumando. A escrita da Holly Black é muito boa. Se você gosta de O Povo do Ar, vale a pena, porque tem um personagem que vai aparecer em O Povo do Ar. Não é necessário ler isso daqui para ler O Povo do Ar, não, mas é gostoso quando a gente reencontra esses personagens. Então fica aí, trilogia finalizada. Também finalizei a duologia dos livros do chá, publicado pela galera também. E eu não tô com esses livros aqui mais, acabei passando pra frente. Gostei muito do primeiro livro. Acho que ele usa ali de elementos da cultura do chá de uma forma muito bacana, porque nós temos as propriedades naturais daquelas plantas utilizadas, daqueles elementos, junto com habilidades de encantamento de quem produz, de quem tá fazendo o chá. E eu gostei muito do primeiro livro. E há um vislumbre de um vilão surgindo no primeiro que vai crescer muito no segundo. E esse vilão, ele se torna, assim, terrível no segundo livro. Só que ele é derrotado de uma forma tão preguiçosa que eu acabei ficando um pouco decepcionada. Acho que vale ler, vale conhecer. A gente tá falando aqui de uma outra cultura que vale a pena conhecer. Mas eu só fiquei incomodada mesmo com o final, né? Nem sempre o final vai ser do jeito que a gente imagina. Acima de tudo, porque eu achei realmente que foi muito rápido. Derrotar um vilão, assim, em meia página é uma coisa que me dá um pouco de preguiça em histórias. Outra duologia finalizada no ano passado foi a duologia Widerwood. Então eu fiz a leitura de Para o Trono, que é da Hannah Whiten, publicado pela editora Suma. E aqui a gente tem uma fantasia adulta, com elementos assim mais sombrios. Nós temos muitos gatilhos no primeiro livro, acima de tudo por conta de um personagem que faz o que for necessário para proteger a floresta. E nesse segundo livro, que é uma continuação imediata da história, nós temos uma personagem resolvendo aí, lidando com as consequências de uma série de burradas que ela fez no primeiro livro. Acho que a autora conseguiu finalizar a sua história, fechou muitos pontos, trouxe à luz alguns mistérios do primeiro livro que ela conseguiu resolver. E assim, recomendo muito a leitura dessa duologia, porque eu acho que vale a pena. Lembrando que tem os gatilhos no primeiro livro, no segundo não tem tanto não, mas ela é mais sombria, não é aquela coisa fofinha de contos de fadas, não. Outra duologia finalizada foi a duologia dos 6 Grows. Então eu fiz a leitura de A Promessa do Dragão, da Elizabeth Lin, publicado pela Plataforma 21. Eu gostei do livro, do primeiro livro, 6 Grows. Eu só achei que teve um ponto que me incomodou demais, porque a protagonista, ela vai ter uma maldição em que ela vai ficar com uma tigela no rosto de forma que ninguém a reconheça. E assim, eu não conseguia dar credibilidade para uma menina andando com uma tigela e ninguém achar isso absurdamente insano. Essa situação foi levada como uma coisa comum. Não conseguia dar veracidade para isso. Tudo bem, os irmãos dela foram transformados em Grows, mas existia uma explicação para isso. Agora, uma tigela na cabeça, isso me deixou um pouco distante da história. Eu gostei muito mais do segundo livro. Então, A Promessa do Dragão, ele vai trazer aí essa personagem buscando uma forma de resolver um grande problema que ela criou no primeiro livro. E apesar de o nome ser A Promessa do Dragão, a gente tem pouco, eu acho que foi bem pouco dos dragões em si. Ela vai parar no Reino dos Dragões e lá ela vai também se meter, ela só se mete em confusão, é uma protagonista assim impressionante. Duologia finalizada, essa é uma história baseada no conto 6 Cisnes do Green e recomendo para conhecer, bem jovem, mas divertida. Outra duologia finalizada é Maldição, da Marissa Meyer, publicado pela Rocco, é a continuação de Áureo. E assim, aqui a gente tem uma fantasia sombria, sabe? Mas, não sei se eu posso dizer mais adulta, mas ela é bem sombria e que vai trazer elementos da cultura alemã. Então, muitos dos nomes dos seres que aparecem aqui, inclusive, são em alemão. E é uma história que usa, entre outras referências, o Rumpelstiltskin. Então, o primeiro livro é Áureo, o segundo Maldição,
gostei demais, gostei de conhecer um pouco mais desses outros elementos, alguns deles eu não fazia ideia. A gente fala muito que a gente conhece muito da fantasia europeia, mas acima de tudo, eu acho que grande parte dos livros que eu li até hoje eram muito mais focados no Reino Unido, de modo geral. Então tem grande parte da Europa aí para ser explorada, ou de livros que já foram escritos e que ainda não chegaram por aqui. Então acho que vale conhecer. O único elemento que eu tinha um certo conhecimento, além do Rumpelstiltskin, era a Caçada Selvagem, que eu já vi em outras histórias, vi em The Witcher, com os livros da Cassandra Clare, e eles aparecem aqui de novo. Muito bom, recomendo. A Cerilda é uma personagem, assim, outra atrapalhada, mas ela resolve os problemas que ela cria. Também da Marissa Meyer, eu finalizei a trilogia de Renegados com Supernova. Aqui nós temos uma ficção científica jovem de super-heróis e que vai abordar, entre outras coisas, a linha tênue que separa o bem do mal. E então acho que esse foi o grande recado assim que fica dessa história. Então nós temos pessoas que nascem com habilidades especiais e se elas forem aprovadas, elas são levadas ao título de super-heróis, né? Mas e aqueles que não passam? E aqueles que veem que, de repente, esses super-heróis, eles criam as leis, eles que vão cuidar de todo mundo. E se tem pessoas que não concordam com todas as decisões tomadas, eles são os vilões? Então a gente tem esse embate. Adorei, acho que é uma história para quem gosta de super-herói, assim, é dica certeira. E a Marissa Meyer, que tem uma escrita que eu adoro. Eu gosto muito dela escrevendo fantasia, ficção científica. Eu li um romance contemporâneo dela, que inclusive deve estar saindo aí uma continuação, mas eu prefiro ela nessa pegada. Outra leitura do Fantasticai foi a trilogia Dark Elements, da Jennifer Armentrout. Aqui a gente tem uma fantasia jovem que começou com Mais Quente que o Fogo. E eu gostei da história, ela não tá aqui mais comigo, também acabei passando pra frente, eu tinha só os 2 primeiros livros físicos. E a gente tem um mundo em que gárgulas são mandados pelos anjos para tomar conta daqueles demônios que resolveram sair do inferno. Então você tem ali os seres humanos, alguns deles sabem que existem gárgulas entre eles, ficam incomodados, mas eles precisam conviver com isso porque os demônios, alguns deles realmente estão à solta ali. E nem todo ser humano vai conseguir combater isso. E aqui de novo a gente tem essa discussão, sabe? Será que os demônios são os demônios mesmo? Será que os anjos estão ali só pelo bem? Tem um pouquinho, bem de leve a discussão em relação a essa divisão entre um e outro. E sobre livre-arbítrio. E uma história foi boa. Eu achei alguns diálogos um pouco difíceis de engolir. E eu achei que a autora, ela forma um triângulo amoroso. Na primeira história, ela leva a gente para um caminho. No segundo livro, ela desvia a gente para outro caminho. E aí no terceiro ela vai tomar a decisão. Eu achei que não precisava disso, sabe? Eu acho que foi nesse momento que ela me perdeu. Porque ela desvia tanto a atenção no segundo livro que vai deixar o leitor confuso, né? Então eu acho que, enfim, um triângulo amoroso para funcionar, ele tem que ser muito bem pensado, escrito, direcionado. Para mim, nesse caso, não funcionou. Depois a autora escreveu uma outra trilogia com um personagem que aparece aqui. E eu até tenho vontade de ler, porque é um personagem que acabou se tornando um querido. Ele teve ações que foram, assim, bem ruins. Depois ele se redime, depois ele... não sei, eu acho que eu queria uma história sobre ele, sabe? E tem essa história, não sei quando eu vou fazer a leitura dele, mas também finalizei a trilogia Dark Elements. Finalizei a duologia de Prazeres Violentos e Finais Violentos, da Chloe Gong, publicado pela Alta Novel. Aqui a gente tem uma fantasia contemporânea. Contemporânea, ela se passa na década de 1930. E nós temos uma Xangai que convive ali com os gangsters, com uma luta pelo poder. E nós temos um monstro que surge às margens do rio e que leva loucura às pessoas. E nós temos 2 protagonistas, o Romeu e a Juliette, que vão tentar combater essa loucura. Os 2 são filhos de casas de máfias que são rivais. E então é um reconto de Romeu e Julieta. Gostei muito. Eu gostei também mais do segundo do que do primeiro.
primeiro a gente demora um pouco a entender essa história, esses personagens, as motivações. O segundo é assim, é muito bom. Ele tem um final que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, mas eu sei que a autora já escreveu alguns contos em que ela vai elucidar o que acontece aqui. E tem um terceiro livro, que na verdade é o primeiro livro de uma outra duologia, que é com uma personagem que aparece nessas histórias, que a Alta Novel já publicou. E eu tenho curiosidade para ler, porque eu quero ver se ela fala um pouquinho mais desses personagens, porque é uma história que se passa depois de finais violentos. Trilogia Tudo pelo Jogo, finalizada em 2023. Então nós tivemos A Toca das Raposas, o Rei Corvo e Os Homens do Rei. Aqui nós temos um romance contemporâneo cheio de gatilhos. Acima de tudo porque nós temos jovens, muitos deles vindos de uma vida de violência, e essa violência vindo de todos os setores, e tendo ali de amadurecer, crescer, tentar passar por esses traumas que eles têm, da forma como eles conseguem. Alguns deles tendo mais ajuda, outros não, e que vão encontrar no esporte a grande chance de redenção, vamos dizer dessa forma. Então, eu gostei da trilogia, eu acho que ela é muito forte mesmo, tem algumas cenas assim completamente indigestas, mas que fazem sentido para o que a autora tá contando pra gente. Eu achei também um final meio louco, assim, no sentido de que nós temos a presença da Yakuza, mas de uma forma, atuando num sentido que eu achei meio absurdo. Mas eu gostei. Eu sempre falei que eu queria entender o Andrew, que pra mim sempre foi um grande psicopata. A gente entende porque as motivações dele nesse sentido, mas eu queria ver um pouco mais da reflexão sobre a importância da discussão da saúde mental e da importância de buscar profissionais para poder sair, porque às vezes só um profissional que vai te ajudar a sair desse emaranhado em que eles estão, no caso. Então, trilogia finalizada. E a 15ª série finalizada, na verdade uma duologia, Nós Fazemos o Mundo, da N.K. Jemisin, publicado pela editora Suma. É a finalização da duologia que começou com Nós Somos a Cidade. E aqui a gente tem uma ficção científica com um ar bem assim Lovecraftiano, porque nós temos uma entidade de outra dimensão que quer tomar conta desse mundo. E esse mundo é protegido por avatares das grandes cidades. A última a despertar foi de Nova York. Ela teve muitos problemas, precisou dos distritos, dos avatares dos distritos de Nova York e região ali para ajudar nessa defesa. E no segundo livro a gente tem um ataque mais massivo dessa entidade e Nova York buscando a ajuda de outros avatares que estão nesse mundo há muito mais tempo, acreditavam que era só mais uma guerra, enfim. A autora, ao final, ela disse que foi muito difícil, que ela tinha pensado essa história para ser uma trilogia e ela percebeu que dava para finalizar numa duologia. Ela terminou de escrever esse livro na pandemia. Eu acho que, na verdade, ela poderia ter feito tudo num livro só. No primeiro livro, a gente tem uma demora na caracterização dos distritos e eu não conheço Nova York. Então, por exemplo, eu fiz uma confusão eterna entre o Brooklyn e o Bronx. Então, esses dois avatares se misturaram tanto na minha cabeça, então eu fiquei muito perdida. A Jemisin escreve histórias bem malucas, mas aqui eu ainda por cima fiquei perdida, sabe? Assim, eu sempre fico perdida, mas foi uma perdida que eu não consegui achar o caminho final. No final das contas, pra mim era tudo igual. Eu acho que ela poderia ter escrito um único livro, ela teria dado conta de finalizar a história, né, o que ela se propôs. Mas sempre vale a pena conhecer a escrita dela, a escrita dela é muito boa, as histórias, as discussões que ela levanta. Eu nunca tinha ouvido falar de gentrificação, por exemplo. Então ela vai falar de colonialismo, ela vai falar de preconceito, de racismo, de homofobia, tanta coisa. E isso assim, sem levantar bandeira, sabe? Ela tá ali na história, porque essas bandeiras, elas são cotidianas. É engraçado porque às vezes tem gente que fala assim, não aguenta essa coisa de levantar bandeira, é porque você nunca precisou, né? Você vive num grupo privilegiado, então levantar bandeira nunca foi necessário.
As pessoas vivenciam isso, então elas estão falando da vida delas, elas não estão levantando bandeira, elas estão falando de problemas que elas vivenciam, e para quem tá de fora parece às vezes um discurso de levantar bandeira. Enfim, a Jameson faz isso de uma forma fantástica, então recomendo ler a duologia. E se você conhece Nova York, eu tenho certeza que não vai ter grandes problemas em diferenciar os avatares, e o Bronx e Brooklyn vai ficar mais fácil de pegar. Bom, foram essas as séries finalizadas, 15, achei que foi fantástico. Na sexta-feira eu venho trazer para vocês as séries que eu quero finalizar e as que eu quero iniciar em 2024. Então não perde, ativa o sininho de notificação, porque assim que sair o vídeo você já vai receber a informação de que o vídeo está disponível e vem conferir as séries que eu pretendo finalizar. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. Usando esse link que é da Amazon, você não tem nenhuma alteração no valor final do livro, eu recebo uma comissão, me ajuda bastante. Te agradeço imensamente se tem assistido os vídeos, vou deixar algumas sugestões aqui para você maratonar, vai me ajudar também bastante. E desejo ótimas leituras para 2024. Até mais!